Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite a você também que nos visita essa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com cada um de nós. Amém? O texto que nós iremos fazer algumas considerações encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 10 até o 14. Amém? Eu estarei lendo, você acompanha, e depois eu vou lendo a tradução que eu trouxe, que fala a mesma coisa, mas com outra linguagem. Amém, irmãos? Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Agora eu vou estar lendo na versão que eu trouxe, eu já compartilhei algumas com você. É o mais importante, o amor. Diz assim, 2 Coríntios 9, 11. Sim, Deus lhes dará muito, a fim de que vocês possam dar muito, e quando nós levarmos suas ofertas àquele que as necessitam, eles prorromperão em gratidão e louvor a Deus pela ajuda de vocês. Assim, duas coisas boas acontecem como resultado das ofertas de vocês. Os necessitados são ajudados e eles transbordam de gratidão a Deus. Aqueles que vocês ajudam ficarão satisfeitos não somente por causa das suas generosas ofertas para eles e para outros, mas também louvarão a Deus por esta prova que as obras de vocês são tão boas como a sua doutrina. E eles orarão por vocês com profundo fervor e amizade, por causa da maravilhosa graça de Deus manifestada por meio de vocês. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus querido, por este privilégio de nós estarmos, ó Deus, coletivamente rendendo louvores ao Teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo aquilo que nós já experimentamos. E agora, Deus, nós iremos fazer algumas considerações, ó Deus, em cima do texto bíblico, a propósito do texto bíblico, Senhor. Abre os nossos corações para que possamos receber e crescer na graça do entendimento desse tema que vai ser abordado aqui, Senhor. Abre o nosso coração de tal maneira que possamos sair daqui, ó Deus, no final, com um conhecimento maior do que tínhamos, do que quando aqui entramos. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Paulo, ele havia coisa de 1 ano atrás, se você já leu, ou se você for ler, vai perceber que há 1 ano atrás Paulo havia feito uma convocação para a igreja de Corinto, para que fosse ali levantado algumas ofertas para os irmãos de Jerusalém, que eles estavam passando dificuldades provenientes da perseguição. E a notícia se espalhou, o pessoal diz que notícia ruim corre rápido, mas a notícia boa também. E os irmãos da Macedônia, eles também se envolveram, eles se sentiram impulsionados a também cooperarem com essa
oferta para que os irmãos de Jerusalém, eles pudessem ter muito mais. E aqui, nesses versos que nós lemos, que nós pensamos deste capítulo, Paulo, ele dá como um close, ele faz uma observação a respeito não só do ato de dar, mas os valores que estão embutidos não só na oferta, mas que estão também através da oferta, do ato de ofertar, que não fica só no suprir a necessidade, mas também acaba motivando outros sentimentos a quem recebe e também a quem oferta. E aqui eu achei muito interessante e destaquei, e eu não sei se você percebeu que nos versos que nós lemos, você percebe um ciclo que é formado da oferta, o recebimento e o que é provocado no coração daquelas pessoas que recebem aquela oferta. Eu alistei aqui algumas partes que servem para a nossa reflexão e nós pensarmos e nós continuarmos olhando com carinho a oferta, não só a oferta que nós trazemos à casa de Deus, mas todas as ofertas que nós participamos dentro e fora da igreja, dentro e fora diretamente da obra de Deus, e que possamos pensar nessa direção. Eu vi aqui no início, no versículo de número 11 e no versículo de número 12, que quem recebe fica grato ao Senhor pela provisão, porque Deus respondeu as orações. E o primeiro impacto, eu vi aqui o primeiro impacto que Paulo, ele mostra que aconteceria, seria no coração dos irmãos de Jerusalém, daqueles que iriam receber a oferta, que seriam impactados. Esses irmãos estavam passando por necessidades e estavam orando. E isso, cada um de nós, né? Todo mundo tem uma frase, uma música que diz que todo mundo é parecido quando sente dor. E aí, nós que somos do Senhor, nós levamos ao Senhor, e a Bíblia diz que nós devemos levar ao Senhor, fazer com que o Senhor conheça, não só pela sua onisciência, mas também porque nós externamos aquilo que aflige o nosso coração. E Ele diz também na sua palavra que se nós buscarmos a sua justiça, as demais coisas não seriam acrescentadas. E Paulo, ele coloca aqui que o primeiro impacto que essas ofertas que foram arrecadadas iria provocar no coração é uma gratidão de fortalecer a fé daqueles irmãos, de saber que Deus ouve as orações. Porque na medida que eles oraram, e aqui Paulo tomou conhecimento das necessidades que eles estavam passando, eles viram nesse movimento de Paulo levar essa necessidade, convocar outros irmãos para que também participassem das aflições dele, e levando esses irmãos a entenderem que eles poderiam fazer alguma coisa para minimizarem aquela situação que aqueles irmãos estavam ali. E o primeiro impacto, quando você ajuda, é esse espírito de gratidão. Quando você ajuda ou quando você é ajudado, as pessoas começam a glorificar a Deus. Porque dependendo da necessidade que se tenha, tamanha é a angústia, muitos até imaginam, passa pela mente, mais os de fora do que os dentro da igreja, né? Muito embora isso também possa atingir quem é do Senhor, de achar que Deus não está olhando, que Deus se esqueceu. E à medida que há esse movimento e há aquela coleta, há um grupo de pessoas se mobilizando para atenuar, para minimizar a dor, eles começam a ver que Deus se importa, que Deus estava com ele, Deus não se esqueceu. Então, quando esse movimento de coleta de oferta e o chegar da oferta promove esse movimento de saber que Deus estava com eles. É tão bom, irmãos, quando nós protagonizamos ou quando nós ouvimos de irmãos que dão testemunhos de que estavam e Deus os incomodou para que fosse a determinado local, que fosse a determinadas pessoas e desse ali uma oferta. E é tão gostoso quando essa pessoa que recebeu. Obrigado, irmão. Como eu estou recebendo essa aguinha aqui agora.
Quando você chega ali com a oferta que Deus te impulsionou, e ela fala: eu estava aqui orando, não sabia como resolver. E aí você chega na hora, e é tão gostoso quando é instantâneo, né? Tempo real. E a pessoa olha ali e vê que Deus está ouvindo a oração, e Deus atendeu a oração quase que em tempo real, ou no tempo do Senhor, mas no tempo que oportuno para que isso pudesse atenuar a sua situação, a situação que essa pessoa estava ali. Um segundo ponto, que esse movimento do serviço cristão em direção a suprir, a ajudar quem está em necessidade, ele se faz no momento em que, para quem a oferta é prova, essa oferta, o ato de ofertar, não só ela demonstra que Deus está ouvindo a oração, está atento, o que aquela pessoa está passando, não está passando desapercebido diante dos olhos de Deus, mas ela também dá testemunho de que aquele que está ofertando, ele está atento ao que Deus está fazendo, à obra de Deus, e ele se sente impulsionado a interagir com Deus, quando Deus estende as suas mãos para quem está necessitado. E logo essa oferta, o ato de você ofertar, ela dá testemunho da sua fé. Como está a sua fé? Qual a qualidade do cristianismo que você professa? E em Tiago, capítulo 2:17, ele fala sobre isso. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A fé que Tiago fala aqui não é a fé que vai salvar, porque a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas nossas boas ações. Mas essa fé, como a fé como as obras ali, como um testemunho de que nós servimos ao Senhor. E o nosso cristianismo, o nosso serviço ao Senhor, a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus não fica restrito às palavras. Então, nesse momento, quando você oferta, você está dando testemunho que você ama não só de palavras, mas você ama também na prática. Quando você oferta, e muitas vezes essa oferta exige de você, você está dizendo para outra pessoa que ela é importante, que você está sentindo o que ela sente, e que aquilo que eu tenho, se ficar só comigo, se eu não compartilhar, não vai ser uma obra, vai ser um cristianismo estéril, sem produzir nada. Então, à medida que você oferta, o testemunho que é dado é de que tipo de fé você está. Aquela fé prática, atuante, que está atenta àquilo que está acontecendo. Não é aquela história: não, Deus te abençoe, vai em paz que Deus vai suprir. Se estiver ao teu alcance, Deus está dando a oportunidade de você demonstrar o quanto você o ama. E aí nós vemos quando o Senhor Jesus ele fala a respeito de algumas coisas que virão. Quando eu estive nu, me vestiste. Quando eu estive com fome, me deste de comer. E as pessoas ficam ali: Senhor, mas quando aconteceu isso? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês estavam fazendo a mim. Então nós temos que olhar a oferta por essa ótica. E um outro ponto que é interessante, talvez aqui seja o ponto alto, e como eu falei, não sei se você, vendo, entendendo a dinâmica do texto, percebe esse ciclo. E aqui o ciclo se fecha neste ponto, quando Paulo ele diz que a oferta ela iria estabelecer, fortalecer os laços que uniam, ainda que aqueles irmãos não se conhecessem, muitos deles não se conhecessem, mas iria gerar, e aqueles irmãos que estavam recebendo aquela oferta iriam entender que a vida deles não era anônima, a vida deles não estava restrita àquele local, mas que outras pessoas muito longe dali se importavam com ele, e os laços iriam se fortalecerem. E o Paulo diz aqui, o texto falou,
que esses irmãos que estavam recebendo a oração, aquela oferta, iriam se sentir, palavras nossas, se sentir no débito, na dívida, de intercederem por aqueles irmãos, ainda que no plano humano, no plano terreno, eles nunca viriam se encontrar. E é gostoso quando nós vemos isso, quando nós aqui trazemos as ofertas, e nós sabemos o quanto a igreja, a PIB em Joinville, Bom Pastor, realiza na nossa comunidade e para além da comunidade. Na nossa comunidade, quando pessoas, elas vêm aqui e recebem a cesta básica. Mas pessoas que fora da vizinhança da igreja são abençoadas quando eu, você, onde nós estamos, onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, em que nós fazemos o bem. Nós demonstramos que a nossa fé não é a fé que fica somente nas obras, nós fazemos, é a igreja que está. Porque a PIB Joinville Bom Pastor não é a alvenaria, não é o banco, não é esse equipamento de som, é cada um de nós. A igreja somos cada um de nós. Então, quando nós, onde nós estamos, no nosso ciclo de atuação, seja trabalho, seja estudo, estamos ali e nós fazemos, nós nos deixamos ser canais, instrumentos na mão do Senhor. A PIB, Ex-Jardim, Bom Pastor está indo. Por isso que nós não temos ideia até onde vai o alcance das ofertas que nós trazemos, dos dízimos que nós trazemos à casa do Senhor, a abrangência dessa obra. E quando essa oferta chega, quem recebe, ele se sente com uma dívida de gratidão, de saber que pessoas que não os conhecem estão preocupadas, e cria-se ali um vínculo, e essas pessoas, elas começam a orar por nós, elas começam a torcer por nós, caso elas não sejam evangélicas. É fortalecido, esse laço é fortalecido ali. E é gostoso também, irmãos, quando nós ajudamos, via de regra, quando nós ajudamos, muitas vezes aquela pessoa que nós ajudamos, elas não têm condições de nos retribuir aquele favor, porque ao ajudarmos, e aí nós lembramos da lei da semeadura, nós vamos estar no nível a mais. E aquelas pessoas a quem nós ajudamos não consegue nos ajudar, e ela fala: como vou retribuir o bem que aquela pessoa me fez? E ela retribui de que maneira? Quando ela encontra alguém que está na mesma situação que ela esteve quando nós a ajudamos, e ela ajuda. É o meio, e nós sabemos disso. Nós dizemos, nós ajudamos indiretamente, porque se nós não tivéssemos ajudado aquela pessoa, agora aquela pessoa não teria condições de ajudar outro, e assim é um ciclo, e essa engrenagem não para. E a oferta, quando nós praticamos, ela fortalece esses laços que nos unem. Ela cria um sentimento nessa pessoa que recebeu de gratidão a Deus, porque ela percebe que Deus não esqueceu dela, que Deus está atento e movimenta os seus servos, movimenta aqueles anjos de carne e osso para as ajudarem. Elas muitas vezes estão desacreditadas da religião, da fé, e através do nosso testemunho, elas percebem que ainda existem pessoas compromissadas com Deus, pessoas que vivem um cristianismo que não é só de boca, mas é também de ação, é de palavras. E isso fortalece o laço, reacende a fé, reacende a esperança, reacende a crença na vida. E numa linguagem popular, elas continuam acreditando que ainda existem pessoas boas. E se cruzou pelo caminho delas algumas pessoas que deixaram a desejar, através do nosso testemunho, elas têm a sua fé, o seu amor, a sua esperança reacendida. Então nós temos que ver, e concluindo, irmãos, temos que ver
quando nós fazemos o serviço cristão, através das nossas ofertas, sejam elas materiais como aqui, ou a oferta de ceder o nosso ombro, de darmos o nosso tempo, e por aí vai, essas dádivas produzem um espírito generoso, mútuo, que liga, que une tanto quem recebe como quem oferta. As ações de graças fazem nos lembrar de que dependemos totalmente do Senhor e recordamos a sua bondade. E esse movimento, esse serviço cristão servirá de grande ajuda no desenvolvimento espiritual, fazendo a nossa mente, a mente das pessoas, de todos envolvidos nesse processo, se voltarem ainda mais para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por essa palavra, que nos faz repensar, ó Deus, a oferta, e nessa dimensão, através do que o Senhor escreveu, através do apóstolo Paulo, para a igreja de Corinto, a respeito desse movimento da arrecadação de ofertas para os irmãos de Jerusalém. Pensamos, ó Deus, de forma mais profunda na oferta. E eu tenho certeza que no momento que nós estivermos ofertando, dentro e fora da tua casa, dentro e fora da tua obra, olharemos com mais carinho, sabendo, ó Deus, que a oferta ela vai muito mais além do que nós poderíamos imaginar. Em nome de Jesus, Pai, nos dê sempre um coração generoso, Senhor, para estarmos atentos às necessidades de todos aqueles, Senhor, primeiro os domésticos da fé, mas outros que ainda não são, estarmos atentos às necessidades deles, para que possamos ser canais de bênção na vida deles, Senhor, para que, como o texto falou, isso tudo redunde e redundará em ações de graças ao Senhor. O teu nome, ó Deus, vai ser glorificado. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém.